Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no hospital da Reddor, aqui em São Paulo, e hoje é um caso bem interessante, que é uma colega dermatologista, que ela tem todos os conhecimentos em harmonização orofacial, de preenchedores, de toxina botulínica, e ela vai ser uma candidata à cirurgia ortognática. Esse é um ponto muito importante, a gente conseguir diferenciar os pacientes que devem fazer harmonização facial, que geralmente são pacientes que já têm uma harmonia facial, uma relação entre os tecidos moles com o tecido ósseo, uma relação harmônica, e vai fazer simplesmente um refinamento, vai fazer a harmonização facial para conseguir um pouco mais de projeção dos lábios, ou da maçã do rosto, ou contorno da mandíbula. E a harmonização orofacial, ela tem que ser mais avaliada como uma parte do tratamento como um todo, dos pacientes com deformidade dentofacial, que é o termo mais correto para se denominar os pacientes que têm o prognatismo, que é a mandíbula projetada, ou o paciente com retrognatismo, que é a mandíbula recuada, os pacientes com assimetria facial, ou aqueles pacientes que mostram muitos dentes no sorriso, ou aqueles pacientes que não mostram nada dos dentes, e que dá aquele aspecto um pouco mais envelhecido. Mas o ponto mais importante desse caso é que é uma paciente totalmente esclarecida, entende profundamente do assunto, e ela nos procurou, sabendo que a cirurgia dela não é uma cirurgia onde nós temos que aumentar o volume ósseo ou o volume de tecido mole. No caso dela, é uma mulher de 30 a 35 anos, em que ela busca um rosto mais delicado. Então, contorno da mandíbula mais delicado, um queixo menor, a altura facial dela está alongada. Então, as queixas principais desses pacientes, geralmente quando são mulheres com um padrão que nós chamamos dólico facial, que é um padrão vertical, basicamente mostra muitos dentes no sorriso, tem esse sulco nasogeniano muito, muito profundo, a altura anterior da mandíbula, que é a altura do queixo do paciente, está aumentada, a largura também está muito... geralmente nos homens essa largura pode ser um pouco maior, para dar um aspecto mais de um queixo mais quadrado. Nas mulheres tem que ser o contrário, tem que ser um queixo mais estreito, para que dê um aspecto mais triangular para a face do paciente. Então ela me procurou, já sabendo realmente que tinha uma indicação de cirurgia ortognática. Eu fiquei muito feliz porque ela veio com um feedback legal, que ela notou que a gente tem uma preocupação muito grande com a estética facial dos pacientes. Não é simplesmente fazer a cirurgia ortognática movimentando as estruturas ósseas sem se preocupar com inserção muscular, com os coxins gordurosos da face, com as inserções musculares e as projeções ósseas. Então, além de resgatar a função, tanto a função respiratória, avaliando os cornetos inferiores, que é denominado como a carne esponjosa, popularmente falando, o septo cartilaginoso e ósseo, que é o desvio de septo, e a parte funcional, o encaixe dentário correto. Basicamente, nós vamos restabelecer a oclusão dentária dessa paciente, seguindo todos os princípios de oclusão, então, linha média dentária, o canino tem que ter uma relação entre os caninos, que nós chamamos de uma relação classe 1, para que tenha estabilidade a longo prazo a mastigação desse paciente, que ele não venha a ter desgastes dentários prematuros. E vamos tentar, além de restabelecer a parte funcional, vamos tentar otimizar ao máximo a parte estética. No caso da Ana, nós vamos recuar um pouco a parte superior, que é bem projetada. Isso faz com que o ângulo nasolabial, que é esse ângulo que forma entre o lábio e o ângulo e a base do nariz, nós vamos abrir um pouquinho esse ângulo. Quando a gente perde a projeção da maxila, o lábio acaba ficando um pouco mais vertical, e isso dá um aspecto melhor. A gente tem que trabalhar em torno de uns 90 a 105 graus. Isso é a teoria, na prática diferente, né? O ideal é a gente olhar o paciente clinicamente, apalpar o paciente, ver textura de pele, a elasticidade, para a gente tomar a conduta cirúrgica correta. No caso dela, eu vou recuar 2,5 milímetros, que é um movimento sutil, mas isso repercute bastante na face do paciente, e abaixar um pouquinho a maxila para expor um pouquinho mais os dentes. Sempre quando eu faço um recuo da maxila, o lábio tende a vir um pouquinho para trás e alongar um pouquinho. Isso é bem comum, é o que eu tenho visto nos meus pacientes. E quando nós operamos,
existe uma tendência de ter uma alteração muscular importante, mesmo depois de 1 ano, 2 anos de cirurgia. O paciente tende a ter uma dificuldade maior em sorrir. Então, basicamente, na maxila nós vamos fazer isso. E a parte principal da cirurgia é todo o recontorno da mandíbula. Basicamente na região anterior de corpo mandibular e sínfise, que é a parte anterior da mandíbula. Nós vamos reduzir em 8 milímetros a altura, reduzir transversalmente a largura em torno de 5 a 6 milímetros. E quando nós fazemos isso, muda toda a fisionomia do paciente, porque o queixo fica mais delicado, o queixo fica menor, tanto em altura quanto em largura. Nós conseguimos definir um pouco melhor esse ângulo, que é o ângulo mentolabial, que nos homens tem que ser um pouco mais forte, nas mulheres tem que ser um pouco mais sutil. E quando nós fazemos essa redução na região anterior, isso vai resultar num degrau aqui na mandíbula. E nós temos que regularizar esse degrau por meio de todo um recontorno mandibular. Então, basicamente, nós vamos remover bastante o osso da nossa paciente hoje. Então, nós reduzimos a mandíbula, torna, querendo ou não, o rosto muito mais delicado. Nas mulheres, basicamente, nós temos que reduzir a mandíbula, tornar essa mandíbula no formato em V. Nos homens, nós temos que aumentar e tornar a mandíbula com um formato mais quadrado. Então, nesse caso, redução em altura e largura, uma osteotomia, que é o nome científico, um corte na mandíbula, para que a mandíbula, depois do pós-operatório, a gente apalpe e não tenha nenhum tipo de degrau. Essa é uma cirurgia, do ponto de vista técnico, é uma cirurgia bem trabalhosa. Nós vamos demorar... eu opero todos os meus casos do começo ao final, então a maneira como eu trabalho é um pouco mais, acaba sendo um pouco mais cansativo para mim, porque eu não divido a cirurgia, eu não faço um lado e o meu assistente faz outro lado, eu faço a cirurgia do começo ao final. Então isso me dá um pouco mais de segurança, porque eu faço toda a cirurgia, todos os processos estão envolvidos comigo. Eu tenho essa dificuldade muito grande em delegar. E se eu fosse um paciente, eu não gostaria que o meu cirurgião dividisse a cirurgia com um outro cirurgião. Claro que eu opero com toda uma equipe, então eu sempre opero eu, Dr. Sandro, Dr. André, Dr. Ângelo. O Ângelo é nosso fellowship deste ano, 2022. Ele teve a formação dele na Universidade de Londrina e fez a residência lá, que é uma excelente residência, e agora ele vai fazer todo o aprofundamento em cirurgia ortognática aqui conosco em São Paulo. Então é uma equipe grande, que a gente consegue delegar a parte de planejamento, basicamente. Eu confiro todo o planejamento, mas a execução da técnica cirúrgica é sempre comigo. Um aspecto curioso, que agora em consulta, antes da cirurgia, a mãe da paciente estava bem triste, assim, falou assim: nossa, se eu pudesse ter feito alguma coisa pela minha filha, para que ela não precisasse fazer a cirurgia, né? Então é muito comum, os familiares terem essa queixa, esse desconforto, né? Porque querendo ou não é um familiar que vai ser operado, mas essa alteração facial está muito ligada a características hereditárias, né? Genéticas. Então ou o pai ou a mãe tem a mandíbula mais projetada ou menos projetada. Aqui no Brasil a gente vê uma miscigenação muito grande, né, racial. Então tem muita alteração, tem muitos pacientes, tanto classe 2, que a mandíbula é pequena, quanto pacientes com um prognatismo bem evidente. Quando eu estudei fora, principalmente na Alemanha e no leste europeu, eu via pacientes enormes, de 1,90 m, 2 metros, mulheres muito altas, e geralmente o padrão característico lá são pacientes com prognatismo mandibular. Aqui no Brasil, a gente acaba notando que tem muito mais paciente classe 2 do que os pacientes prognatas. Então, acaba sendo um pouco difícil os pacientes olharem os resultados dos pacientes que são prognatas. Graças a Deus é uma minoria, porque é mais difícil de tratar, acaba ficando um pouco mais complicado, porque é uma cirurgia bem trabalhosa, do que o paciente que é o paciente classe 2, que a gente necessita avançar a mandíbula e ganhar um pouco mais de projeção. Então, o mais importante é, depois de diagnosticado que o paciente realmente tem um distúrbio de crescimento, ou da mandíbula, ou da maxila, ou dos dois maxilares, fazer um acompanhamento desde a infância. Isso é muito importante, é o que a gente tem instituído na clínica com a doutora Laura, porque eu vejo que os pacientes que têm um acompanhamento logo na infância, nós conseguimos tornar o caso muito mais fácil. Geralmente eu consigo
Nesses casos, por exemplo, operar um único maxilar, consigo fazer uma preparação odontológica dentária muito mais fácil para o paciente. Geralmente as cirurgias são menores. Nós operamos o paciente mais jovem, então ele se recupera mais rápido. O índice de parestesia nos pacientes mais jovens, eu tenho visto, isso não tem nada científico, mas eu vejo nos meus casos que o índice de parestesia acaba sendo menor, mas isso está muito mais relacionado ao tamanho da cirurgia. Quanto menor a cirurgia, quanto menos agressivo eu sou, melhor o resultado cirúrgico e melhor a parestesia. Tá? Então, isso é uma dúvida muito importante, que as mães não precisam ficar realmente tristes. Isso não teria como ser evitado. A gente consegue contornar, consegue tornar o caso um pouco melhor. Obrigado, pessoal. Valeu.